Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e diante, é o texto na qual nós vamos meditar um pouco com os amados irmãos. Aleluia, vamos aprender juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 e diante. Amém? Glória a Deus, o texto bem conhecido. Vamos aprender juntos. Nos diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, outros profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Amém. Vamos orar. Eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, porque desde já o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidos, reunidos no Teu nome, para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Tudo que façamos aqui, façamos para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor, da qual quando nós nos ajuntamos nos cânticos, de louvor, de profecia, Senhor, para que a igreja seja edificada, Senhor, em Cristo glorificado. Pai, nós te oramos, Senhor, e nós te agradecemos. Amém. Poder sentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. O texto que nós lemos é bem conhecido, a confissão de Pedro, na qual vem a revelação da igreja para com a nossa vida. Desde então, desde o começo, Jesus estava formando os seus discípulos, desde o qual dois estavam com João, quando Jesus foi ser batizado com João, e os dois discípulos que ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 e diante, e aqueles dois discípulos foram servir a Jesus, seguir a Jesus. Então Jesus vai formando os seus discípulos, e desde o momento então, aqueles discípulos na qual o Senhor ia comissionando, porque quando eles foram ter com Jesus, disseram: mestre, sabia onde tu moras? Jesus disse: vem ver, e foram ter com Jesus. E Jesus esteve com eles, e no outro dia eles começaram a chamar um ao outro. E Jesus foi fazendo os seus discípulos. Desde então, Jesus estava formando os seus discípulos para uma grande obra, para ser levado ao grande ministério chamado Igreja do Senhor. E é isso que nós temos que entender, que nós somos diante da presença de Cristo, a Igreja do Senhor. Mas temos que entender que essa igreja foi formada por uma grande revelação de Cristo para com a nossa vida. Portanto, quando o texto que nós lemos começa essa narrativa dizendo que Jesus estava em um lugar, nas partes de Cesareia, juntamente com seus discípulos, como de fato era notório entre eles muitos ouvirem o que Jesus pregava, porque se admiravam entre eles e até mesmo se pasmavam pelaquilo que Jesus falava, ensinava e pregava. Portanto, a sabedoria vem de Deus Pai, era dado a Cristo. Então, quando Jesus está com seus discípulos e ele começa a indagar os seus discípulos acerca da multidão, haja vista que eles, estando entre a multidão, ouviam muitos falar e cochichar entre eles, ou razoar entre eles quem era Jesus. Aleluia. E Jesus perguntou aos seus discípulos: o que ouvi dizer de quem eu sou? Haja vista que para os discípulos ouvir muito acerca de quem era Jesus, e
E quando eles foram sucintos em dizer para o Senhor, olha, Senhor, nós ouvimos que ele diz que tu é Elias, ou profeta, ou João Batista, ou um desses profetas. Então, Jesus ouviu muito do que eles estavam dizendo. Mas a diferença estava no que, não era no que eles estavam dizendo, o que eles ouviam acerca de Jesus. Aleluia. Porque vem a maior pergunta questionadora de Jesus para os seus discípulos, na qual ele já havia chamado e estava comissionando os seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus interroga os seus discípulos. É fácil falar de quem ouve, de quem está dizendo de alguém. Aleluia. Mas Jesus queria saber deles e vocês, quem dizeis que eu sou? E isso é o mais interessante, irmão. Não é o que nós ouvimos de quem diz e quem é Jesus, mas daquilo que nós revelamos quem é Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus questiona os seus discípulos, com certeza naquele momento posso conjecturar, eles olhando um para um e para o outro, dizendo: o que tu vai dizer, o que eu vou dizer, o que é que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós temos fé em dizer o que ele é. Aí Pedro, cheio do Espírito, porque ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. É verdade, aleluia. Porque justamente é o que Paulo disse quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, e parte C do versículo. Ninguém diz que o Senhor se não for pelo Espírito. Pedro dá essa revelação porque ele está no Espírito, ele está cheio do Espírito. Mas quando eu vejo Jesus perguntando, irmãos, eu vejo Jesus fazendo com que os discípulos mostrassem o que ele estava nutrindo dentro deles. Porque eles estavam caminhando com o Mestre. Haja vez que com quem você caminha, você tem que o conhecer. É como a passagem que o irmão João leu, do Evangelho de João capítulo 14, versículo 4 ao versículo 10. Mesmo vós sabeis o caminho e conheceis. É Então, verdade. tão sucinto e disse: Senhor, mostra-me o caminho. Nós não sabemos. Como podemos ir? Jesus é bem claro e diz para ele: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus continua a narrativa dizendo: ó, se vocês conhecessem a mim, conheceis também meu Pai. E desde agora vocês têm visto e o conhecido. Ele estava falando que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que ele faz. Jesus não se disse: Filipe, eu estou mostrando tanto tempo que não me conheceis. Jesus estava dizendo como se ele fosse o Pai. E não me conheceis. Não sabeis vós que eu estou no Pai, porque vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aleluia. As palavras que eu vos digo não digo de mim mesmo, porque quem me vê ao Pai. Não creis por isso? Porque o que eu falo, não falo de mim mesmo. E as obras que eu faço é Deus que faz em mim. Aleluia. Jesus estava dizendo tudo isso no seu discípulo que outrora já havia de falar. Porque os discípulos estavam conhecendo também o Mestre, irmãos. E isso é impressionante na nossa vida. Como nós precisamos conhecer o Mestre. Conhecer Jesus é termos a atitude de revelar quem Ele é. Foi o que Pedro fez. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação maior, irmão, está aqui na palavra de Deus. E nós só revelamos o Cristo, porque Jesus estava se revelando como fundamento da igreja, formando a igreja. É homem sujo, o começo da igreja em Cristo é aqui nessa revelação. E nós temos que viver essa revelação do Senhor para com a nossa vida. Ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é bem claro, disse Pedro: olha, não foi sangue nem carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amados, nós somos em carne, vivemos neste mundo, vivemos, mas não vivemos segundo a nossa vontade. É verdade, aleluia. Não vivemos segundo a nossa carne. É tão provável que quando Jesus, na sua palavra, escreve no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ele diz: todos o quanto vem a mim, ele dá o direito de quê? Ser chamados filhos de Deus. Na qual esses não nasceram
vontade do sangue, nem da carne, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. Só os que andam na vontade é questão do Espírito, que revela quem é o Cristo. Aleluia. Como Pedro fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós revelamos quem é o Cristo como igreja, aí vem a nossa identidade verdadeira, de fato. Aleluia. Porque Jesus disse, olha, pelo bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, da qual tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus estava apontando para ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, agora vocês não são apenas discípulos, vocês são a igreja que eu estou levantando. Vocês são a igreja que eu estou formando pela revelação que está em vós. E sabe qual é a maior revelação, irmão? É a palavra. Porque Jesus disse, a palavra da reconciliação está em vocês. Aleluia. Está escrito em 2 Coríntios 5,18. Aleluia. Vós tens a palavra da reconciliação e está em vós. Glória a Deus. A maior revelação é a palavra de Deus, irmão. É verdade. Para conhecermos quem é o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão. Pedro, feliz és tu. Mas ele disse, olha, por causa dessa revelação, eu vou edificar vocês. Aí também, irmão, quando esse mesmo Pedro que confessa que Jesus é o Cristo, é o mesmo que diz quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4 ao 6, ele diz, olha, chegando para vós, quem ele? A pedra viva, reprovada pelos homens, mas eleita para com Deus e preciosa. Mas ele disse, olha, mas vocês também são pedra viva. Eu sou a rocha e vocês vão estar edificados na pedra viva. Aleluia. Quem sobe ao monte, irmão, e vê uma rocha, vê muitos fragmentos, pedras pequenas ao redor dela. Assim somos nós em Cristo. Estamos ao redor dele. Aleluia. Nele, firmado nele. Aleluia. Por isso que Paulo, cheio da graça e do conhecimento também, enriquecido em conhecimento, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele vai dizer, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pois eu, o arquiteto, o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento da costa. Aleluia. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém não pode pôr outro fundamento. E quando Jesus continua conversando com o seu discípulo, dizendo, Pedro, bem-aventurado és tu, e eu vou edificar a minha igreja, o mesmo Pedro escreveu na sua carta, lá no capítulo 2, versículo 5, disse, vós, como pedra viva, chegando a ele, sois edificar o quê? Casa espiritual, sacerdócio santo. Para quê, irmão Dario? Para oferecer sacrifício agradável a Deus por Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que Jesus disse, ninguém conhece o Pai se não for por mim. Ninguém oferece sacrifício a Deus se não for por Cristo. Aleluia. E ele estava dizendo isso, mas disse mais ao versículo 6, porque está escrito, Glória a Deus. quem se ama eu coloco a pedra de esquina, eleita e preciosa, e todo aquele que nele crê não será o quê? Confundido. Ninguém será confundido, porque a pedra de esquina é o Cristo, é a revelação, aleluia, para a igreja e para o mundo, aleluia. Então, se nós crermos, confessarmos quem ele é o Cristo, e revelarmos quem ele é, o mundo vai conhecer, irmãos. Porque o mundo conhecia Jesus de qualquer forma, disse profeta, Elias, Jeremias e outros. Mas a igreja conhece o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, Deus. É isso que a igreja conhece. E nós, como igreja, temos autoridade. Porque quando Jesus diz isso para Pedro, feliz és, e bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Aí Jesus disse, olha Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é a chave que muitos estão aí profetizando, não, irmãos. Chave é autoridade, é permissão,
Você só entra na sua casa porque com chave, porque você tem autoridade para isso. Jesus está dizendo, Pedro, e vocês como igreja, eu estou dando autoridade para vocês. Aleluia. Eu estou dando poder, Pedro. Aleluia, porque agora vocês são a igreja em mim, formada em mim, edificada em mim. Aleluia, são pedra viva. Aí eu lembro que quando Mateus escreve no capítulo 10, versículo 1, quando Jesus chamando os seus discípulos, ele perguntou, quem mandou poder e autoridade? E disse, eu estou te dando as chaves. Então, amados, nós temos que entender que nós somos um povo privilegiados. Somos a igreja de Cristo. Mesmo diante da nossa natureza pecaminosa, nós somos o Cristo que foi revelado pela sua palavra. Na maior revelação está aqui. Por isso que eu entendo quando João escreve no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, que o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o que mais? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo estava se revelando para nós, irmãos. Então, nós temos que entender, se nós estamos fundamentados em Cristo, temos essa revelação do Senhor, temos autoridade, temos poder que é dado para nós, para a nossa vida, por Cristo, porque Ele nos inseriu nele, na pessoa dele. Se Pedro, eu vou te dar, eu te dou a chave do reino dos céus. Com uma condição, Pedro, que tu ligar na terra, vai ser ligado no céu. E o que tu desligar na terra, vai ser desligado no céu. Por isso que a igreja, irmão, expulsa demônio. Por isso que a igreja ora e Jesus cura. É o poder, é a autoridade, é aquilo que Jesus nos outorgou dentro de nós, como igreja viva, poderosa. Aleluia! Por isso que eu entendo que a igreja cresce na revelação da palavra. Não é à toa que Deus fez uma promessa para Davi. Pede-te as nações e eu te darei. Por quê, irmão? Porque é o Cristo que vai ser revelado. E sendo ele revelado para o mundo, eles vão se tornar discípulos. E muitos vieram. Não importa como vai essa revelação, se vai edificando, consolando ou exortando, o importante é que ela seja revelada. Porque eu lembro quando Jesus estava escrevendo, escrito lá no Evangelho de João capítulo 6, no versículo 60 e diante, quando Jesus estava falando que era o pão da vida, água de fonte viva, e a multidão estava ouvindo, e muitos deles não criam, até mesmo não aceitavam. Aí Pedro chega para ele e diz, Jesus, a palavra está boa, o povo está de boa. A revelação, às vezes, vem bem aventurado és. Aleluia. Mas muitas vezes a revelação vem que tem ouvido ouça. É verdade. Não endureçar em vosso coração como um dia da provocação. Pedro chega e diz, Jesus, para onde é que eu vou? Só tu tem palavra de vida eterna. Só a igreja entende isso, irmão. Aleluia. Ela não pode ir para outro caminho, para outro destino, porque ela entende que só em Cristo é que tem a palavra de vida eterna. Porque só a igreja viva que tem o Cristo vivo. Aleluia. E que revela-se para Ele e Ele para Cristo. Glória a Deus. E isso nós precisamos entender. Pregar o Cristo, irmão, é muito mais viver do que verbalizar. Revelar o Cristo é muito mais viver do que verbalizar. E é isso que nós temos que entender. Porque até então, Pedro antes não entendia. Porque depois de tanta revelação, cheio da graça e do poder, Jesus vai dizer, aleluia, morrer, eu vou se entregue aos judeus. Não, Jesus. Não. Atrás de mim, Satanás. Porque tu só conhece as coisas dos homens. A igreja ia ser edificada, mas ela tinha suas fraquezas. Por isso que ela tinha que permanecer em Cristo. Por isso que ela tinha que ser edificada em Cristo. Porque quando Paulo diz lá onde eu li para vocês, citei para vocês na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, mas no versículo 12 ele vai dizer, olha, mas veja como cada um edifica, uns que cobram de ouro, outros de palha, outros de feno. E todas essas obras vão ser provadas no fogo, irmãos. É verdade, aleluia.
Mas se nós permanecermos na revelação de Cristo, aleluia, nós vamos fazer boas obras. Glória a Deus. E sabe qual é a maior obra que nós podemos realizar? Jesus disse que a minha obra é fazer com que muitos possam crer. É verdade. A maior obra de Cristo é essa, irmão. É fazer com que as pessoas creiam que Ele é o Cristo, Deus vivo. É isso que nós temos que entender, irmão. Às vezes nós estamos tão preocupados, quem vem, quem não vem, quem deixou de vir para Cristo, não importa isso, irmão. Se a revelação não for no céu, pode ter uma multidão. Eita Deus, aleluia. Eles não vão vir. Sabe por que Pedro, quando prega a primeira mensagem, de quase 3.000 almas? Porque ele estava pregando sobre o Cristo ressurreto. Aleluia. Ele estava falando sobre o Cristo ressurreto que teve entre eles. É tão provável depois que eles foram presos porque curaram o coxo que estava na porta do templo e o povo do Sinédrio veio interrogar a Pedro e João. Que poder, que autoridade. Aí veio o que Jesus disse com a chave dos céus. Ele disse: olha, varões, irmãos, judeus, israelitas e os demais, isto que vocês têm visto foi o Cristo, na qual vocês mataram, mas que ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Aleluia. A revelação que convence a multidão. O Cristo revelado convence a multidão, porque é pelo Espírito. Aleluia. Mas entenda um propósito. Jesus disse para ele agora: não diga para ninguém que ele era o Cristo. Porque a igreja, nos seus atos, ia revelar quem é Cristo. Não era para dizer, era para demonstrar quem é Cristo. Glória a Deus. Pedro prega a segunda mensagem, quase 5.000 almas. Mas sabe por que as quase 5.000 almas vieram? Porque eles estavam fazendo o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Estavam perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Aí é o caminhar da igreja que está formada em Cristo, irmãos. E eles estavam andando todos os dias no templo, na casa do Senhor, em oração, de casa em casa, no partir do pão. Aleluia. Não temos que apenas ser a revelação de igreja, nós temos que viver a igreja revelada em Cristo, cheio das obras, cheio dos atos. E era isso que estava acontecendo, por isso que as quase 5.000 almas vieram para Cristo. Mas a melhor questão não era elas ter conhecido a revelação de Cristo. Quem era o Cristo? Era não ter diante da presença de Deus. Aleluia. E sabe como é que mantém, irmão, essas pessoas na revelação de Cristo? Na prática da obra que Jesus ensinou. É verdade, aleluia. E eles estavam fazendo todos os dias, não incessantemente, sem parar. Estavam fazendo todos os dias. Aleluia. E às vezes a gente não entendemos. A igreja ela se multiplica, mas às vezes está aqui, está doente espiritualmente, sem conhecimento. E que Jesus disse que nós temos que ser enriquecidos nele e no conhecimento. Aleluia. E na graça do nosso Senhor. Sermos a igreja de Cristo nessa revelação, conhecendo quem é o Cristo, e não praticar as obras, nós vamos fazer como Pedro. Não, Senhor, tu não vai morrer, não. Longe de nós. Atrás de mim, Satanás, tu não me conhece. Porque não apenas tem que ser revelado, tem que viver a revelação que é o Cristo. Aleluia, Jesus. O discípulo andava com Jesus, mas não conhecia, mostra o meu caminho, mostra-me o Pai, eu estou tanto tempo com vocês. Aleluia. E sabe quando é que eu ando com alguém e não conheço? Quando eu não vivo o que ela vive. Mas quando eu ando com Cristo e vivo o que Ele vive, eu o conheço. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse para vocês. Vocês agora conheceis e têm o quê? Visto. Tem visto e o conheceis, porque Jesus estava se revelando para eles. Aleluia. E o Pai também estava neles. A igreja, irmão, é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode muito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não se preocupeis, irmão. Pregue em Cristo. Revele em Cristo. Pela mensagem e pela obra. E Cristo mandará para vocês aqueles que há de ser salvos.
Tudo é um tempo. Jesus passou 3 anos para formar 12 discípulos, ensinando, deixando um falar do outro, como chega lá e diz, Jesus peita com a espada, deixa o poder, se ele tirar o coração, ele não tira da barriga. Era a igreja que estava caminhando, era a igreja que estava nascendo, cheia de rabichos, cheia de espinhos, cheia de muitas coisas. Aleluia. Mas o Cristo que é a revelação vai moldando. Por isso que diz, eu sou a videira, vocês são o ramo. Aleluia. E o Pai o agricultor, ele vem e poda, limpa muito mais para que vocês deem fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. É o que João declarou no capítulo 15, versículo 1 em diante, irmãos. E nós temos que viver por isso todos os dias. É verdade. Mas o bom é que a revelação de Cristo permanece em vós. Todos os dias pela palavra, irmãos. Aleluia. Vivamos isso, aprendamos isso, buscamos isso todos os dias. Aleluia. Nós quase o fim do mundo está chegando, os tempos estão findando que nós temos que viver isso. Não esteja preocupado com isso, irmão. Porque ainda ele se permanece de pé e tem uma promessa. Eu estarei com você daqui a pouco. Aleluia. Meu Deus. Eu estarei com vocês. Além de nós temos que entender isso. Continuar vivendo essa igreja viva e poderosa. Que realiza boas obras do Senhor na sua palavra. E assim foi, irmão. E a igreja foi crescendo. Nós temos muito que aprender com o nosso Senhor. Mas Jesus disse, portanto, tudo que foi aqui escrito é o suficiente para que vocês creiam que Ele é o Cristo. Aleluia. O que está aqui escrito, irmão, é o suficiente. Nós não precisamos buscar subsídios sobre a terra. Nós apenas precisamos viver o Cristo revelado. Aleluia. Todos os dias na nossa vida. E teremos o reino dos céus. Glória a Deus. Aleluia. Formar igreja, amados, é isso. É revelarmos o Cristo. Sabe? Não importa onde nós vamos formar essa igreja. Onde nós vamos começar essa igreja. O importante é começar com a revelação de Cristo. Começarmos com a palavra do Senhor para com a nossa vida. Porque a gente pensa, irmão, como? A gente pensa que a cidade seria bem mais fácil e mais prático, né, irmão? Mas sempre nós formamos igreja, irmão, dentro do sítio, os caminhos difíceis. Aí eu lembro que Jesus disse, pode sair alguma coisa de Nazaré? Aonde é que sai, irmãos? Saiu Cristo. Estamos lá, irmão, vivendo, formando a igreja, quilômetros de terra para andar. E Deus sempre está mandando. E Deus sempre está fazendo. Deus sempre está se revelando. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, é dele. Glória a Deus. Aleluia. Nós apenas anunciamos o Cristo. E o resto deixa correr. É verdade. Deixa correr porque ele que vai fazer. Eu creio. O tempo é o melhor ferramenta. Porque o tempo apressado atropela todas as coisas. Mas o tempo de Deus é primordial para a nossa vida. Eu creio. O que nós temos que fazer é moldar vocês que estão aqui. Que conheceram o Cristo, que viveram, estão vivendo o Cristo. E a cada dia vocês vão atraindo outras pessoas. Por causa do Cristo que está em vós, inserido em vós, por causa das vossas palavras de Cristo, por causa das vossas obras feitas do Senhor. E isso traz o crescimento. Todos os dias do Senhor para com a nossa vida. Não deixem preocupados. Deixe o Espírito de Deus falar como deve fazer, como deve realizar. E isso Deus traz de crescimento. Eu creio. Aleluia. Todos os dias. Faça só uma coisa, caiam na graça dele. E Aleluia. assim Deus o fará, através dessa vida, através dessa, através dos demais. Porque o Senhor é o nosso Deus. Não somos nós que damos o crescimento, irmão, é Cristo. Eu creio. O nosso Aleluia. é um planta e outro rega. Veja o que você tem que fazer, se é plantar ou regar. E quem é que dá o crescimento? Deus. Cristo. Deus. É Ele que dá o crescimento. Eu não devo fazer a tarefa de Cristo, eu devo fazer a tarefa de servo. Aleluia. E reino, para se crescer, e se servir. Quanto mais serve, mais cresce. É verdade. É Aleluia. assim que é o reino de Deus. Essa que é a proporção do reino de Deus para o crescimento. Eu espero que no outro não, só em Cristo, porque o homem não traz crescimento. Nós temos que fazer para que Cristo traga o crescimento. E é isso que nós temos que entender.
Fique com essa palavra de Deus ao vosso coração e com certeza, irmão, o Senhor que é fiel vai cumprir todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.